Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje eu vou estar ensinando e mostrando aqui para vocês como que a gente consegue fazer a manipulação, tratamento, transformação de dados, mais específico aqui, dados do tipo texto, tá pessoal? Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque na nossa rotina de RPA, no nosso dia a dia assim, de desenvolvimento, a gente vai interagir com sistemas, com banco de dados, com Excel, com base de dados, seja das mais variadas fontes, assim, e muito provavelmente esses dados eles não vão estar padronizados e nós vamos precisar fazer muitas vezes a transformação desses dados, um depara, enfim. Então, o Blue Prism ele oferece para a gente várias ferramentas, essas ferramentas são as várias funções que a gente possui aqui para fazer esse tratamento de dados, tá? E eu vou estar passando por cada uma dessas funções e explicando para vocês bem certinho o que cada uma faz, para vocês conseguirem aplicar isso no desenvolvimento de vocês e entenderem de todas aqui, de uma vez por todas, para poderem utilizar da melhor forma possível e atingir o resultado mais preciso possível quando você estiver tratando uma string, um data item do tipo texto, certo pessoal? Então, vamos lá, vamos comigo aqui. O primeiro que a gente vai ver então vai ser o CHR, tá pessoal? A função CHR, que também é a função character, tá? Para começar, eu vou mostrar para vocês aqui as funções que a gente tem de texto. Opa, tá aqui, eu tinha minimizado ali. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem a CHR, concatenate, todas essas eu criei um calculate stage, uma para cada uma, tá pessoal? E para começar, vamos então pela CHR. A CHR, pessoal, ela é uma função que retorna para a gente um caractere se a gente fornecer um código para ela, tá? E a gente precisa fornecer o código do caractere que ela retorne, tá pessoal? Como que a gente consegue esse código? A gente consegue pela tabela ASCII, então a gente precisa primeiro consultar essa tabela para saber qual é o caractere que a gente quer que ela retorne, mas também qual que é o código que a gente precisa fornecer para ela para ter esse caractere no final, tá? Então pessoal, para isso eu vou mostrar para vocês a tabela ASCII aqui, que é uma tabela, pessoal, olha só, que vocês podem pesquisar no Google aí rapidinho vocês já acham, tá? A famosa tabela ASCII. Ela é uma tabela que possui todos os códigos aqui dos dígitos, que a gente tem no teclado, e aí esse código, ele retorna um caractere para a gente respectivo, certo, pessoal? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero retornar o caractere aspas, certo? Então, ele tem o código 34. Para isso, eu vou digitar então aqui 34 dentro da função. Se eu dar um evaluate, ele retorna aspas para mim. Olha que interessante, certo? Então é dessa forma que funciona, tá, pessoal? Bem simples, tá? Bem tranquilo. Outra coisa só que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, dentro do Blue Prism, é que se vocês forem ver, a cada vez que eu clico em uma função, o Blue Prism aqui do lado direito, no Function Detail, ele mostra os detalhes dessa função, como utilizar essa função, tá? Eu estou explicando aqui para vocês bem certinho, vou explicar cada uma bem explicadinho, mas se precisarem aí vocês conseguem consultar aqui rapidamente também como utilizar e vocês podem até montar, fornecendo os parâmetros aqui também, que ele monta para você a função se você clicar em paste, A gente já viu isso em aulas passadas, estamos só relembrando, pessoal? Mas aqui eu acho legal a gente ler a sintaxe, entender o que ela faz, qual que é o resultado que ela retorna para a gente e a gente escrever aqui na expressão, tá? Então vou seguir nesse modelo. Vou gerar aqui o CHR, só o data item aqui para a gente, só para teste mesmo. Vou executar isso aqui, ó, set next stage, F10 e ele retornou aspas para a gente, tá? Para continuar então, pessoal, o concatenate ele é bem simples, tá, pessoal? Ele concatena valores, ele junta valores. Então, se eu for aqui, ele é o e-comercial, tá, pessoal? Ele serve para mim juntar valores. Então, pessoal, olha que interessante. Se eu colocar o meu text aqui, dar um evaluate, ele vai retornar Blue Prism, porque é isso que tem como initial value dentro do text, certo, pessoal? Agora, se eu escrever Blue Prism aqui, olha que interessante, Vocês sabem que para mim escrever textos dentro de uma expressão, eu preciso que esse texto esteja entre aspas, para indicar para o Blue Prism que isso é um valor, um data item, digamos assim, é um texto, do tipo texto, certo, pessoal? Então, se eu dar um evaluate, ele retorna para mim Blue Prism, mas sem as aspas. Agora, vamos supor que eu tenho uma demanda, uma necessidade de colocar aspas na frente no final. Eu poderia utilizar o character que a gente acabou de ver, certo, pessoal? Então eu vou apagar aqui, na real não vou apagar, eu vou só fazer o seguinte, eu vou concatenar o meu character na frente e atrás
dessa string Blue Prism. Como é que eu vou fazer isso? CHR, e aí eu coloco aqui o código 34, concateno, né? Porque lembrando, né, pessoal, 34 é o código das aspas. E aí aqui eu vou só copiar esse character aqui, vou colocar um E comercial e aqui na frente character 34 de novo. E olha, pessoal, ele retornou para mim Blue Prism com aspas. Muito show, né? Bom, então tá, pessoal, para a gente ver agora como que funciona o ends with. Então o ends with, ele ajuda a gente a verificar se um texto termina com um texto que a gente está apontando para ele, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos verificar se Blue Prism termina com SM. Isso vai dar true pra gente, tá, pessoal? Então se vocês forem ver na sintaxe, eu preciso fornecer um texto, que é o texto base, e o outro texto, que é o texto que eu quero verificar se ele termina com ele ou não, tá, pessoal? Então eu vou escrever aqui, ó, ends with, abre e fecha parênteses aqui, vou colocar o meu data item text, entre colchetes, né, pessoal, lembra? E aí aqui eu quero verificar se o meu text termina com SM. Isso aqui, pessoal, vai dar true, tá? Ele retorna uma flag pra gente, apontando que Blue Prism termina com SM, tá, pessoal? Show de bola, né? Pessoal, da mesma maneira que o ends with verifica se um texto termina com um texto, o starts with, ele verifica se um texto começa com um texto, tá? Então vamos lá. Eu vou copiar essa expressão até para vocês verem como é fácil. Eu vou colar aqui e aqui eu só vou trocar o ends with por starts with, tá? Então começa com, se eu dar um evaluate, isso aqui vai me retornar false, tá, pessoal? Porque Blue Prism não começa com SM, termina com SM, certo? Então eu vou manter assim, mas para testar, vocês podem ver que, por exemplo, começa com B, sim, tá? Então ele retorna true para mim, tá, pessoal? Vou só voltar aqui para SM para a gente ter um resultado diferente aqui, tá? Então false, beleza. O inString, pessoal, né, ou instr, ele é uma função, tá, que serve para a gente verificar se um texto está dentro daquele texto. Não necessariamente no início ou no final, apenas se está dentro. E ele retorna para a gente 0 se ele não encontrar esse texto, porque aí ele não está em nenhuma posição. Mas se ele encontrar, ele retorna para a gente o número, tá, que se refere à posição que esse texto está dentro do outro texto, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos colocar aqui para mostrar para vocês, ó, instr, e vou colocar aqui, ó, o meu text. Isso aqui, pessoal, se vocês forem ver comigo, ó, Blue Prism, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 caracteres até o P, porque o espaço é considerado um caractere. Então, isso vai ser retornado para mim 6. Olha que legal, pessoal. Ele retorna um number para mim, um número. O left, pessoal, ele é uma função que retorna para a gente a quantidade de caracteres que a gente especificar para essa função em um texto da esquerda para a direita, tá? Por isso left, esquerda, tá, pessoal? Então, por exemplo, o left, se vocês forem ver aqui, ó, a gente precisa do texto, tá? Que a gente quer, né? E o comprimento. Então, se eu colocar aqui left, colocar aqui, por exemplo, text, e colocar aqui do lado 4, pessoal, ele vai me retornar os 4 primeiros dígitos de Blue Prism, tá? Olha aqui que legal. Blue, tá bom? Pessoal, assim como o left funciona dessa forma, o right ele também funciona, tá? É só eu mudar aqui o left para right, que em vez de ele procurar da esquerda para a direita, ele vai procurar da direita para a esquerda. Então aqui ele vai retornar para mim RISM, tá? Sem o P. São os 4 últimos dígitos ali da direita para a esquerda, certo, pessoal? Essa é a lógica, né? O lower, pessoal, ele é uma função que retorna o texto que a gente apontar para ele, só que com tudo minúsculo, por isso lower, tá? De baixo, né? Digamos assim. Então, olha só, o lower tá aqui, eu tenho que passar só o texto para ele. É bem fácil, porque ele só retorna para mim daí tudo minúsculo, né? Então, vou colocar aqui text. Se vocês forem ver, daí o B e o P, ó, ficam todos minúsculos, certo? E, pessoal, da mesma forma, ó, se vocês perceberam, a gente tem muita função que faz uma coisa e aí outra que faz a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então o upper, ele vai funcionar da mesma maneira, ele vai só que ao contrário, né? Ele vai colocar tudo em letra maiúscula, tá, pessoal? Por isso upper, né? De up. Então Blue Prism, tudo em maiúscula aqui, certo? Pessoal, o trim end, ele funciona da seguinte forma. A gente tem um texto, tá? E vamos supor que ele tem vários espaços no início. Vou colocar aqui meu nome, tá, Davi?
e no final, por exemplo. Então o trim end, pessoal, ele vai cortar todos os espaços no final dessa string, tá? Então eu vou só recortar, vou colocar aqui trim end, tá? E o meu texto. Vocês podem ver que ele vai trazer o Davi com os espaços no início, mas não no final, tá? Simplesmente isso. E pessoal, olha só, o trim start, ele vai retornar para a gente a mesma coisa que o trim end, né? Só que ao contrário, vai ser ao invés do final, vai ser no start, no início, né? Então aqui ele recortou todos os espaços do início, tá, pessoal? Só que, pessoal, a gente também tem uma função daí que é o trim, que ele recorta todos os espaços daí, tá, pessoal? Tanto no início quanto no final. Essa função, ela é muito utilizada, tá, pessoal? Muito utilizada mesmo, porque às vezes a gente precisa, né, contar caracteres ou algo nesse sentido, mas a gente não pode considerar os espaços no início nem no final. Então ele retorna para mim aqui, Davi, sem os espaços no início e no final, certo, pessoal? É isso. E aí, como eu falei ali de comprimento, olha só que interessante. Aqui no len, o que ele faz? Ele conta a quantidade de caracteres que você tem em um texto. Ele te retorna um número, tá? Então, se eu dar um evaluate, ele vai me retornar 15, porque tudo isso aqui, ó, pessoal, são 15 caracteres. Agora, olha que legal, eu posso fazer o seguinte, eu posso, dentro do len, eu posso colocar o trim. Olha que massa, pessoal, eu posso fazer isso? Pode, você pode usar funções dentro de funções. E aí aqui ele me retorna só 4, porque como eu estou recortando antes de dar o len, né, antes de contar a quantidade de caracteres que eu tenho, que len é de length, né, que é comprimento. Então, antes de contar o comprimento aqui da minha string, eu estou dando trim, porque trim está dentro de len com a minha string, certo, pessoal? Então, Davi, né, 4 caracteres e pronto, temos aí o número, certo, pessoal? O mid, pessoal, ele funciona o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui que vocês vão entender melhor, tá? O mid, ele vai retornar para a gente um texto que foi tirado de um texto, só que começou em tal lugar e terminou até onde você quis que ele terminasse, tá? Então, são 3 parâmetros. Você precisa, no mid, você precisa passar o seu texto, obviamente, porque você precisa de um texto para tirar esse outro texto que você precisa, né? Então, vamos lá. Dentro de mid, o meu primeiro parâmetro é text, certo? Que vai ser Blue Prism. Eu quero tirar um texto que começa na posição 3, tá? Então vai começar no U do Blue Prism, certo? E eu quero até, sei lá, 2 caracteres. Então, a partir do terceiro caractere, né, pegue 2 caracteres. Então, ele vai pegar para mim o U e o E, certo? Porque são 2 caracteres. Olha só, se eu testar isso aqui, ele deu erro de sintaxe, né? Aqui precisa ser ponto e vírgula, né, pessoal? Aqui, tá? Então, se eu dar um evaluate, U e o E, certo, pessoal? Então vamos entender melhor essa função que ela confunde um pouco mais. Dentro do meu text, né, que é Blue Prism, eu quero que você pegue o texto começando no índice 3, na posição 3, e aí quando você começar na posição 3, pegue a partir do 3, 2 caracteres. Tá? Então ele vai retornar para a gente esse resultado, o E, tá, pessoal? Posso mudar aqui, por exemplo, eu posso colocar 4, tá? E aí ele vai retornar 4 caracteres a partir do caractere na terceira posição, certo, pessoal? Aí ele traz esse resultado para mim aqui, para mim, certo? Então é isso. O newline, pessoal, o newline ele serve para quebra de linha, porque vamos pensar o seguinte, se você fizer isso aqui, ó, vamos colocar aqui text, aí eu vou concatenar e vou dar um enter, uma quebra de linha aqui, text, e aí eu vou concatenar isso também com text. Vocês percebem que ele traz tudo assim para mim, ó, certo? Ele não está quebrando nenhuma linha. Para mim quebrar linha, eu preciso colocar a função newline, preciso especificar isso para o Blue Prism, tá? Então dessa forma ele vai quebrar a linha para mim e vai trazer o resultado correto. Aqui eu preciso concatenar também, né? Não posso esquecer. E aí no evaluate vocês veem daí que ele quebrou a linha para mim, tá? Se eu quero um espaço mesmo, eu coloco mais uma quebra de linha aqui. E aí na primeira ali vocês vão ver que ele tem um espaço em branco, porque quebrou 2 linhas, certo, pessoal? Então funciona dessa maneira. E por fim, pessoal, nós temos o replace, que daí eu vou utilizar o CPF para isso. Então o replace, como o próprio nome já diz, ele é o substituir, tá, pessoal? Então a gente pode substituir caracteres no nosso texto, tá? Com o caractere que a gente quiser. Então vamos fazer o seguinte, eu quero substituir os pontos no meu CPF para barra, tá? Então para isso, olha só, vou mostrar aqui para vocês o replace.
ele precisa de 3 parâmetros. Ele precisa do texto que eu quero, qual que é o padrão, tá, que eu quero substituir e qual que vai ser o novo texto que vai ser substituído, tá? Então vamos lá, eu vou escrever aqui replace, eu vou colocar o meu CPF agora, né? Não é o text. Vou dar uma vírgula aqui e aí eu vou apontar para ele o seguinte, ó, eu quero que você substitua o ponto, tá? O ponto eu quero que você daí substitua por barra. Então olha que interessante, pessoal, tá? Então eu estou fornecendo para ele o CPF, que é o 11.222, e no lugar do ponto eu quero que você substitua para barra, certo, pessoal? Se eu dar um evaluate, temos barra aqui, certo? Então é isso, pessoal. Deixa eu gerar aqui o data item, colocar aqui, e aí, se eu resetar isso aqui e rodar tudo, vocês veem que daí ele traz todos os resultados aqui para mim das expressões que a gente acabou de fazer. Certo, pessoal? E aí vai da necessidade de vocês, né, pessoal? Às vezes você precisa, em uma string, você precisa encontrar o comprimento dela para daí você poder pegar os caracteres da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou mid, e aí você precisa transformar tudo para maiúscula. Então você pode combinar todas essas funções, né, pessoal? Seja no multicalc ou às vezes seja em um calc mesmo, só combinando elas, tá? Então é bem interessante e acaba sendo muito útil para a gente, tá, pessoal? No dia a dia aí de desenvolvimento de uma automação, né? Então, gente, espero que vocês gostaram bastante dessa aula, espero que tenha sido proveitoso para vocês e que agregou bastante aí para vocês, bastante valor, né? Bastante conhecimento. E é isso, pessoal. Fico por aqui então. Deixe seu like, por favor. Se inscreva no canal se você não é inscrito e eu aguardo vocês então na próxima aula. Beleza? Até a próxima então. Obrigado.